O próximo painel é Direito Penal. E presidindo a mesa, o diretor da ESA, presidente da mesa, o Yuri Herculano. Advogado criminalista e presidente da Unacrim, que vai falar sobre questões controvertidas de direito penal, Carlos Barros. Convidamos também para compor a mesa. Advogada especialista em ciências criminais, que vai colaborar, com o tema Colaboração Premiada. Convidamos Amanda Barbalho. Para debater sobre direito penal, convidamos o agente penitenciário, Terôncio Brol ou Brou. Terêncio Brou. Podem sentar e, nesse momento, passamos a palavra para o presidente da mesa, que é diretor da ESA, o Yuri Herculano. Boa tarde a todas e todos. É com imensa satisfação que a Escola Superior de Advocacia realiza esse 16º seminário numa cidade tão importante e tão destacada em nossa região metropolitana, em nosso estado de Pernambuco. É sempre um desafio para a escola quando realizamos esse tipo de seminário, pois temos que abordar tantos assuntos, né, que o mundo do direito reclama que nós sejamos proativos, reclama que nós estejamos atualizados, né? E sai esses seminários de um programa, na verdade, não é nem um projeto, é um programa que a gestão do presidente Rony estabeleceu como meta de levar aos advogados que não estão na sede, porque eu não posso dizer que o cabo é o interior, na verdade, o cabo não é a sede, mas também não é o interior, e de levar toda a subseccional, né, o que nós oferecemos na sede, né, em Recife. Então, esse seminário ele tem esse escopo, né? E aí, estamos aqui no último painel. Agradeço também a paciência dos colegas com os palestrantes, comigo também, o debatedor. Mas, sem maiores delongas, né, que já são 4h05, tá certo? Agradeço a presença de minha amiga Amanda Barbalho, meu amigo Carlos Barros, né, que também aceitam, não apenas nesse seminário, mas logo que a ESA os chama, sempre prestativos, e nos socorrem nesses momentos. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para a doutora Amanda Barbalho, para que inicie, né, sua palestra, na verdade é mais um bate-papo, né, acerca da colaboração premiada. Tá? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Yuri aqui falando, eu aceito prontamente, mas eu aceito com o coração assim, palpitante. Eu adoro discutir direito penal, na verdade, é a minha maior paixão. Então, para mim, é mais que um convite, é um privilégio poder conversar com vocês sobre aspectos de direito penal e processo penal. Eu vou pedir licença, porque quem já me viu palestrar sabe que eu sou um pouquinho agoniada. Esse pessoal de penal, né? Eu não consigo ficar sentada, então peço licença aqui aos colegas de mesa e eu vou me aproximar um pouquinho de vocês, pode ser? Porque eu sou muito agoniada, se eu falar sentada não vai dar certo. Então, eu vou conversar com vocês sobre colaboração premiada e fazer uma análise crítica desse instituto. Mas, para a gente fazer uma análise, antes de tudo, a gente precisa saber o que é colaboração premiada. Não é verdade? O conceito ele é muito simples de ser compreendido. Colaboração premiada é um acordo, como um acordo civil, um negócio, que é feito entre o suspeito da prática de infração penal e o Estado. O suspeito da prática de infração penal, ele vai fornecer ao Estado informações importantes que o Estado não está conseguindo obter por conta própria e, em troca, o Estado vai conceder um benefício de cunho penal ou processual penal a esse sujeito. E aí, o primeiro ponto que eu queria esclarecer é que dizem por aí que delação premiada é sinônimo de colaboração premiada. E, na verdade, não é. Se vocês escutam isso no jornal o tempo todo, está errado.
Quer dizer, quantas coisas que a gente escuta no jornal estão erradas, né? Está errado. Por quê? Porque a colaboração, ela pode ser feita mediante diversas formas. Eu posso prestar uma informação sobre a divisão de tarefas, sobre a organização da própria estrutura da organização criminosa. Eu posso impedir a prática de novas infrações penais e eu posso delatar o coleguinha. Quer dizer, delação, o dedo duro, é uma espécie de colaboração premiada. É uma forma de colaborar. E aí percebam, o conceito em si, ele não é difícil de entender, não é verdade? Entender acordo, isso é muito fácil para a gente faz acordo o tempo todo. O problema da colaboração premiada é a regulamentação desse instituto e não o conceito. Por quê? Para vocês terem uma noção, essa ideia de que colaboração premiada é coisa nova, não é. Remonta à Idade Média. Colaboração premiada no nosso ordenamento jurídico tem no Código Penal, nosso código é de quanto? 1940. Já tem colaboração premiada lá. Temos na Lei de Crimes Hediondo, na Lei de Lavagem de Capital, Lei de Proteção à Testemunha, Lei de Drogas, tem colaboração premiada em tudo que é lei. Por que a gente começou a falar disso agora? Porque a Lei de Organização Criminosa, novinha, saída do forno, 2013, Lei 12.850, trouxe novamente esse instituto. E qual era a expectativa? Que se a lei mais recente ia regular um instituto que está com a gente faz tempo, ela ia fazer de uma maneira melhor. Não é o que a gente espera? O novo é o melhor. Só que sabe o que aconteceu? A lei veio e ela reproduziu o que as outras leis já faziam. Só que as outras leis eram lacunosas. A gente não tem nenhuma, vê essa tonelada de lei que eu disse para vocês, não tem uma que regulamente de maneira detalhada a colaboração premiada. E todos os problemas e todas as críticas a esse instituto decorrem dessas lacunas legais. E aqui eu quero que me entendam. Eu não estou criticando a existência da colaboração premiada. Muito pelo contrário. Eu acredito que não tem volta mais no nosso ordenamento jurídico. Que é algo que veio para ficar e que é um instrumento válido, sim, para a obtenção de prova. O problema é que a colaboração premiada não é regulamentada devidamente. E vocês vão entender por quê. Primeiro defeito que a gente observa quando lê a Lei de Organização Criminosa é que é o seguinte: a gente pegou a colaboração premiada, que vem de um sistema jurídico de tradição anglo-saxã, que é o sistema norte-americano, copiou de lá e colou no nosso direito. Gente, quando vocês estão fazendo uma petição, ou até trabalho, porque eu sou professora, e eu recebo um monte de trabalho de aluno que eu não preciso nem olhar se veio do Wikipédia. O cabo imprime. E tem uns pedaços assim com a letra diferente, uma cor diferente, né? Você bate o olho, você já sabe. Ih, esse negócio foi copiado de outro lugar. Sabe como é? Quando você copia, cola e não ajusta, pronto. Colaboração premiada é isso. Quando você olha para a Lei de Organização Criminosa, bate o olho e você vê que esse negócio foi um Ctrl-C, Ctrl-V que ninguém ajustou. A gente copiou do sistema anglo-saxão, colou no nosso direito e não ajustou ao nosso direito. Ah, Amanda, não tem problema não, porque lá nos Estados Unidos é tudo muito bonito, o que a gente copia de lá vai ficar lindo aqui. Será? Primeiro detalhe, no sistema anglo-saxão, o norte-americano, a acusação, isso vocês sabem, porque todo mundo aqui gosta de ver filme de advogado. Todo jurista gosta de ver filme de jurista, não é? Então a gente está acostumado ao modelo americano, porque a gente vê os filmes. Vocês sabem pelos filmes que a acusação lá tem interesse próprio na acusação. O Ministério Público lá, a promotoria, faz o que bem quer com a acusação. Por quê? Porque é dela. É dela para dispor, é dela para fazer o que ela quiser. Mas no nosso sistema romano-germânico, isso não existe, gente. E se vocês lembram quando vocês começaram a estudar processo penal, vocês vão lembrar que o Ministério Público é titular da ação penal. Mas quem é o titular da pretensão punitiva? É o MP? É o Estado. O Ministério Público atua em nome do Estado.
O interesse não é da acusação próprio para dispor, é do Estado. Você não pode dispor do que não é seu. É por isso que vocês aprenderam na faculdade que no processo penal vigora o princípio da obrigatoriedade da ação penal e da indisponibilidade da ação penal. Porque a ação pode ser do Ministério Público, mas a pretensão punitiva não é dele. Como é que a gente copia a colaboração premiada num sistema completamente diferente do nosso, cola aqui e acha que vai dar certo? E achando que é lindo. Não estou dizendo que lá é perfeito, é isso que vocês têm que entender. O problema não é só que o sistema não é compatível, é que lá já está errado. Sabe por que está errado? Pensem comigo. Se é um acordo, vem do direito civil. Não é isso? Esse aspecto negocial vem do direito civil, não é? Só que quando a gente traz para o direito penal, lá nos Estados Unidos já aconteceu. Se trouxe sem as regras que protegem o cidadão no direito civil. Aí a gente tirou de lá, trouxe para o direito penal e não colocou nenhuma regra para proteger o cidadão também na esfera penal. Aí o Instituto ficou num limbo no meio do muro, em cima do muro. Vou dar um exemplo para vocês. Caso emblemático aqui. Caso Brad versus USA. Brad, ele foi condenado, estava sendo processado, pelo crime de sequestro. O crime de sequestro, na época lá, era punido com pena de morte. O que é que Brad fez? Negociou um acordo com o Estado. Eu quero um acordo porque eu tenho medo dessa pena de morte. Tudo bem, fez o acordo dele. Um ano depois, mais ou menos, a Corte americana declarou inconstitucional a pena de morte por sequestro. Aí o que é que Brad fez? Eita, vou recorrer. Recorre, Brad. Olha, Corte americana, eu só fiz acordo porque eu achava que a pena de morte ia ser aplicada para mim. E só foi por isso. Agora que vocês declararam inconstitucional, vamos rever bem o acordo? Sabe o que a Corte americana disse a ele? Quem mandou fazer acordo fez um mau negócio? Assume. Quer dizer, no nosso direito civil, se você faz um negócio excessivamente oneroso, você não pode rever? A gente tem no direito civil o Instituto da Lesão, por exemplo. Tudo isso para proteger os contratos desses absurdos. E a gente pegou esse instituto de contrato de acordo, trouxe para o direito penal com a colaboração premiada e esqueceu os princípios do direito civil lá no direito civil. Quer dizer, não traz não, vamos deixar lá. E o direito penal? Vejam, lá já não estava legal. Mas a gente tem mania de achar que o que gringo faz é massa. Vamos copiar e colar aqui. Colamos aqui. Aí eu vou dividir aqui minha explanação para vocês no antes, durante e depois de um acordo de colaboração premiada. E vocês vão chegar às próprias conclusões. Antes de um acordo, e para a gente falar disso, a gente precisa falar um pouquinho de teoria dos jogos. Alguém aqui já ouviu falar de teoria dos jogos? Teoria dos jogos. Teoria dos jogos é uma teoria matemática. Eita, todo mundo olha para a Amanda, puxa, Amanda. Último painel, o povo aqui é de direito. Todo mundo aqui fez direito porque não sabia bem matemática, não é verdade? Porque quem sabe matemática vai fazer outra coisa, ninguém faz direito. Mas, vou dizer para vocês, não é complicado de entender essa teoria. Por quê? Porque, embora seja uma teoria matemática, ela foi adaptada para o direito. Essa teoria, ela busca algo muito simples. Ela busca entender o que está por trás do processo decisório humano. O que está por trás das nossas escolhas? O que leva eu e você a escolher o que escolhemos? É isso que a teoria dos jogos quer saber. E sabe qual a conclusão dela? Embora seja matemática, é uma conclusão muito simples. Todos nós fazemos nossas escolhas buscando maximizar as nossas recompensas. Encontrar o que é melhor individualmente falando. A gente está sempre pensando no que é melhor para a gente, conscientemente ou não. Toda escolha que a gente faz acreditando que aquilo ali vai trazer o máximo de resultado positivo para a gente. E o que é que acontece? Se está todo mundo pensando assim o tempo todo, as interações sociais passam a ser um jogo. Cada jogador buscando sua maior recompensa. E as interações sociais se tornam um jogo. Por que tu está falando dessa teoria, Amanda? Porque, para vocês entenderem colaboração premiada, é interessante vocês entenderem o dilema do prisioneiro. Eita, que é isso? Imagine a seguinte situação.
Eu tenho 2 prisioneiros, certo? Eu coloco um numa salinha aqui, outro numa salinha lá do outro lado. Eles não conversam entre si. Aí eu chego para os 2, cada um no seu cantinho, e faço uma proposta. Se os 2 ficarem caladinhos, 1 ano de pena para cada um. Se tu abrir a boca e o outro não, tu que abriu o bico, tá livre. O que ficou calado, 5 anos. Se os 2 abrirem a boca, 3 anos. Aí vejam, se a gente aplica a teoria dos jogos, cada um vai escolher a melhor estratégia individual. O que é a melhor estratégia individual? A que não depende da escolha do outro. Não é? O que é que vocês iam escolher? Abrir o bico, né? Todo mundo vira dedo duro nessa hora. Por quê? Porque é o que parece melhor para mim. Só que eu quero que vocês percebam que isso é bom para o Estado, né? Acaba que os 2 abrem a boca. Não é verdade? Mas aqui existe um paradoxo. A melhor estratégia individual não é a melhor estratégia coletiva. Porque se os 2 calam a boca, os 2 pegam 1 ano ao invés de 3. Por que isso acontece? Isso se chama estimular colaboração premiada. Criar um terreno fértil para a colaboração premiada. Como a gente faz isso? Insegurança, déficit de informação. E aí vou citar aqui para vocês 3 exemplos que vocês viram acontecer na Lava Jato para estimular a colaboração premiada. Exemplo 1. Quem viu aqui vazamento seletivo de informação? Eu acho que todo mundo, né? Ah, Amanda, como é que se interfere? Pensem o seguinte. Polícia Federal vaza na televisão. Tamo na cola de seu João. Aí seu João pensa o quê? Me lasquei. Desculpa a expressão, né? Me lasquei. Já que vão me pegar, é melhor eu chegar lá, dizer, delatar meus amigos tudinho, ganhar uma imunidade e resolver meu problema. Estimulei João a delatar? Sim, porque ele ficou com medo. Mas tem também Dona Maria, que era comparsa de João. Dona Maria vê a informação na TV e faz, eita, se eu falar tudo o que eu sei agora de João, eu consigo a minha imunidade, porque se pegarem João, vão chegar em mim. Então é melhor eu também ir logo delatar. Vejam como o ambiente fica propício para todo mundo abrir a boca. E vocês têm que concordar comigo que dentro da organização criminosa existem hierarquias, não é? Gente que está no topo, gente que está embaixo, divisão de tarefa, não é verdade? Quem tem mais informação também não tem mais poder negocial? E eu pergunto a vocês, quem tem mais informação? É quem está em cima ou quem está embaixo? Quem está embaixo nem sabe. Ele recebe a função assim, ó, vai ali, dirige, leva fulano não sei aonde, leva um pacote de dinheiro não sei aonde. Quem está embaixo não sabe o que está acontecendo em cima, mas quem está em cima sabe tudo o que está acontecendo embaixo. Se quem tem mais informação, tem mais poder de negócio, quem sai melhor, quem sai com pena melhor, quem tem mais culpabilidade. No fim das contas, isso é isonômico? O pequenininho da organização criminosa que não sabe nada do grandão se lasca na mão do Estado. Mas o grandão que tem informação para negociar sai com a pena massa, mesmo ele sendo o líder da organização criminosa. Por quê? Colaboração premiada é lindo, é justo. Exemplo 2. O delator é herói da nação. Quem não delata, rigor da lei. Concordam? Que a sociedade e a mídia faz um negócio em cima assim, quem delatou é bonzinho. Está ajudando o Estado a pegar esses bandidos. O bichinho, ele foi bandido também, mas agora ele ajudou. Não é assim que a gente reage, né? Vocês concordam que isso estimula a delação? E não se enganem achando que isso é pouco, não. Porque a sociedade da gente se preocupa mais com o que os outros pensam da gente do que o que a gente realmente é. Instagram está aí para isso. A imagem que os outros têm da gente hoje tem um valor importantíssimo. E você dizer que o cara que delata vai ter uma imagem de herói perante toda a sociedade não é um estímulo para o cara delatar? Exemplo 3.
E talvez a estratégia mais baixa utilizada até agora. A gente tem entrevista de procurador da República batendo no peito dizendo assim: passarinho para cantar tem que estar preso. Aí a gente vê isso na televisão. Lindo. Lindo. E eu pergunto para vocês, qual é a diferença da gente bater em alguém até essa pessoa confessar e a gente prender até essa pessoa confessar? Porque eu não vejo nenhum. Prisão é tortura física e psicológica. E a gente bate no peito em rede nacional para dizer que a gente faz isso e com orgulho. Que nação é essa? Que democracia é essa? Passarinho para cantar tem que estar preso. Prisão provisória não é exceção? A gente esqueceu dos direitos, garantias fundamentais? A gente esqueceu das nossas regras processuais penais? Como é que a gente se orgulha disso? Brasileiro só lembra o que passa na TV. A gente só lembra de Lava Jato, a gente acha que sistema de justiça criminal é só Lava Jato. E a gente esquece que 90% do sistema de justiça criminal não é isso. É tráfico, é roubo. É muito bonito ver prender para delatar quando está a mídia em cima e a gente vê os grandões que tem conta na Suíça, né? Mas eu pergunto para vocês, quando a Lava Jato acabar, quem é que vai controlar o guarda lá da esquina prendendo para ter confissão? É bonito? No dos outros é refresco, né? Que democracia é essa? Que juristas a gente tem que balançam a cabeça e aplaudem tortura? Não sei. 3 exemplos para vocês de como a gente tem utilizado, criado um terreno fértil para a colaboração premiada. Aí a gente começa a falar do durante. Estimulamos a colaboração, ela vai acontecer. Quando ela vai acontecer, o Ministério Público, embora tenha toda essa discricionariedade que eu disse para vocês, que ele recebeu esse poder que veio lá do anglo-saxão para cá, ele não tem boas armas para negociar. Como assim, Amanda? Se você abrir a Lei de Organização Criminosa, no artigo 4º, você vai ver lá que os benefícios que podem ser concedidos são redução da pena até 2/3, perdão judicial, suspender o prazo para oferecimento da denúncia, e é basicamente isso. Aí eu pergunto para você, se você tem um cliente que vai fazer um acordo de colaboração premiada, e o Estado te diz assim, o Ministério Público diz, vou te dar 2/3 de redução. Aí tu pensa, como é o sistema de dosimetria da pena penal mesmo? Como é? Dosimetria da pena? Trifásico, né? Primeira fase, pena base. Segunda fase, agravante e atenuante. Terceira fase, causa de diminuição, causa de aumento. Na terceira fase, ia entrar esses 2/3. Mas na primeira e na segunda, o juiz faz o que quer. Como é que tu tem certeza que esses 2/3 vão fazer cosquinha na pena do teu cliente? O que é 2/3 numa pena de 122 anos? Nada. Então, o Ministério Público não tem benefício bom para dar. Como é que a gente faz negócio desse jeito? O negócio tem que ser bom para os dois lados. Aí o advogado bom, ele faz, sabe o quê? Eu tenho essa informação aqui, quer? Aí o Ministério Público faz, eu te dou 2/3. Aí tu diz, oxe, é pouco. Eu quero imunidade. Aí o MP diz, posso não. A lei não disse isso. Aí tu faz o quê como advogado bom? Também não te dou. Guardo no bolso. O MP vai ficar de mãos atadas? Claro que não. O que é que o Ministério Público começou a fazer? Tome benefício fora da lei, regime inicial aberto, independentemente do quanto de pena. Abre o artigo 33 do Código Penal e me diz, o que é que determina o regime inicial da pena? Quanto da pena e se o réu é primário ou reincidente. Aí o MP diz isso e diz assim, regime inicial diferenciado. É um nome bonito para dizer diferente da lei. Diferente da lei é o quê, gente? Ilegal, ora. Diferenciado o quê? Ilegal. Gente, tem acordo, isso vocês botam no Google e vocês encontram, tem acordo que concede regime inicial fechado com recolhimento domiciliar noturno e autorização para fazer viagem internacional. Isso é regime fechado aonde? Porque no meu Código de Processo Penal não existe esse regime, não. Aí o Ministério Público está criando um regime onde não tem, isso não é legislar, né?
está aplicando perdão judicial. Isso não é poder judiciário? Aí a gente tem um órgão que acusa, legisla e julga. Separação de poderes e democracia foi para onde? Eu pergunto a vocês. Porque eu não sei. Aí você vai me dizer, Amanda, mas depois, o juiz não homologa, né? Tudo bem, vamos falar do depois? Feito o acordo, esse acordo chega na mão do juiz. Aí o que é que o juiz vai decidir? As cláusulas Juiz não julga conveniência e oportunidade das cláusulas do acordo. Ele só vai olhar se a informação foi efetiva e se houve voluntariedade. Ah, Amanda, mas se o cara foi preso para falar, é claro que é ilegal. Se é regime aberto diferenciado, é claro que é ilegal. Beleza. Vocês lembram da teoria dos frutos da árvore envenenada? Toda prova que deriva de uma prova ilícita é ilícita. Se o juiz não homologa esse acordo, toda prova que vem dele vai ser? Ele vai assumir esse peso, com a mídia em cima. O que é que esse juiz faz? Homologa o acordo ilegal, assim mesmo. E Aury Lopes, ele tem uma expressão interessante para isso. Ele diz que é um pacto de mediocridade, porque a defesa não vai recorrer, óbvio, ela é interessada, foi uma ilegalidade conveniente, ou às vezes até assina uma cláusula de que não irá recorrer. A acusação, claro que também não vai recorrer, e o juiz assina porque ele é refém da ilicitude da prova. E a gente tem um acordo completamente ilegal que fica por isso mesmo. Vocês concordam que tem alguma coisa muito errada com essa colaboração premiada? E o problema não é que ela existe, é como a gente faz. E a gente faz sob a justificativa de que o Estado não está conseguindo obter provas, que o Estado precisa ser eficaz, o processo penal precisa ser efetivo, tem muita impunidade, meu Deus. Todo mundo esqueceu para que serve processo penal, só pode. Gente, quando a dignidade humana está em jogo, não é para a gente estar discutindo a eficácia do processo. Porque um processo penal eficaz é um processo penal que protege o cidadão, porque esse é o fim do processo penal. A gente criou o processo penal para garantir os direitos e liberdades individuais em face de um Estado superpotente. A gente criou o processo penal para proteger o cidadão em face do aparelho estatal. E a gente vai dizer que o processo penal é ineficaz quando protege o cidadão? Muito pelo contrário. Falando agora nesse ponto, a sociedade diz que os direitos humanos só protege bandido. O que a senhora está trabalhando agora, eu quero me parabenizar, está muito bonito, realmente eu estou gratificado por estar aqui. Agora, o que a sociedade diz é que os direitos humanos existem para proteger bandido, quando, na verdade, a finalidade principal dos direitos humanos é proteger que o Estado não vire bandido. Entendeu? É verdade. Esse é o princípio, mas como ele foi jogado de forma descaracterizada para a sociedade. E a sociedade hoje vive apoiando a violência, vive apoiando o ódio, vive apoiando a discriminação, tudo isso por conta de dizer que que os direitos humanos veio para defender os bandidos. Entendeu? Então, a senhora, me desculpe, mas porque eu tenho uma filha que faz mestrado exatamente nessa área de direitos humanos, e ela chega em casa contando o que vê acontecendo no momento que o professor está dando aula lá, dizendo que estão matando agora os índios lá nos Carajás, estão invadindo, estão prendendo os sem terras. Na hora que ela está na sala de aula, chega a informação na universidade, onde ela faz o mestrado. Então, eu quero reforçar o que a senhora está dizendo e quero lhe parabenizar. Obrigado. Eu que agradeço aí a contribuição. Isso é muito real, gente. Existe uma cegueira na população e que, infelizmente, essa cegueira parece que contaminou o universo jurídico, que era o universo que era para ser o que vê, o que tem filtro nos olhos. E, na verdade, isso não acontece, não é? Gente, se eu for... Quem é que é bandido? Direitos humanos protege bandido. Mas o que é o conceito? O que é o crime? O que é o crime dentro do meio social? Quer dizer, essas pessoas estudaram criminologia? Essas pessoas pararam para estudar o que torna ou não alguém delinquente, o que é que traz essa etiqueta sobre alguma pessoa? Não. Minha mãe, eu costumo dizer isso em sala de aula,
Não tem criminosa quanto mais maior. Minha mãe, ela não gosta muito da nossa vizinha. E aí o que acontece? Eu chego em casa, ela me conta a vida toda da mulher. Olha, ela saiu tal hora, fez não sei o quê. Aquilo é uma preguiçosa. Aquilo... Crime de quê mesmo? Injúria, né? Olha, injúria, difamação, calúnia, sai o tempo todo dentro de casa. Minha mãe não pode viajar para os Estados Unidos. Tem alguém da polícia aqui? Eita, deixa eu ficar quieta. Deixa eu ficar quieta. Mas vocês já entenderam onde eu queria chegar, né? Quem nunca praticou um crime? E a gente aponta o dedo para os outros e diz, bandido. Ninguém gosta de olhar. Então, aqui já me deram fim, 5 minutos e tal, já estão quase tomando o microfone da minha mão. Eu agradeço a atenção de todos vocês e foi um prazer conversar um pouquinho com vocês. Espero que eu tenha despertado alguns questionamentos para vocês levarem e ficarem em casa com essas pulguinhas atrás da orelha mesmo. Será que colaboração premiada é bom? Será que a gente está fazendo do jeito certo? Qual será o melhor jeito? Porque cabe a gente, nós, juristas, pensarmos nisso. Pensarmos num processo penal melhor, mais eficaz. Um processo que protege o cidadão, independente de serem tempos de lava-jato ou não. Obrigada, gente. Obrigado, professora Amanda. Cumprimentar também nosso amigo Terêncio Brol, agente penitenciário, que irá comentar ao final da fala de Carlos acerca do que foi discutido, né? Sem maiores delongas, vou passar a palavra para Carlos Barros, que é presidente da União dos Advogados Criminalistas, e sua palestra, o tema será a praxe ilegal no processo penal nosso de cada dia. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas advogadas. Quero iniciar essa fala saudando o meu amigo e também advogado criminalista Yuri Herculano, que me dá a honra de ter como colega de trincheira, parceiro, efetivamente, não somente da advocacia, mas também da nossa associação, da União dos Advogados Criminalistas. Então, saúdo a você, Yuri, e o saúdo também na condição de diretor proativo da Escola Superior de Advocacia, que ao longo desses 3 anos, praticamente, né, dessa gestão, vem fazendo um trabalho realmente significativo. Então, sinta-se abraçado mais uma vez, amigo Yuri, a doutora Amanda Barbalho, que me antecedeu de forma brilhante, lhe saúdo também e parabenizo pela bela exposição, saúdo ao colega Terêncio, que vai ter um momento aqui para nos indagar, debater conosco, enriquecer essa tarde nossa, sobretudo esse painel que trata de um tema tão caro a todos nós. Ao menos, penso que os que estão aqui, já após um longo dia, né, que é o direito penal e o processo penal. Vou pedir licença para também me aproximar dos colegas e fazer uma saudação especial a todos vocês, advogados e advogadas militantes, sobretudo aqui da região do Cabo Santo Agostinho e das cidades mais próximas. E quero dizer que, como bem colocou, bem já adiantou, melhor dizendo, Yuri, o título da minha palestra é A Praxe Ilegal no Processo Penal Nosso de Cada Dia. Percebam, quando eu digo a praxe ilegal no processo penal nosso de cada dia, eu quero dizer aos senhores, e já antecipo qual é o deslinde da minha fala, é que nós, enquanto advogados, muitas vezes atuamos em dezenas, centenas de processos, do começo ao fim, e não nos damos conta de que aquele processo está permeado de ilegalidades, de violações a garantias fundamentais, ao contraditório, à ampla defesa, enfim, ao devido processo legal, tudo passando por debaixo dos nossos narizes, e nós não nos damos conta. Por quê? Porque existem alguns expedientes ou mantras, enfim, algumas praxes que estão enraizadas no processo penal há muito,
E que isso acaba fazendo com que nós, advogados, não percebamos que aquilo, sim, viola a Constituição Federal. Quero ressaltar, antes de trazer aqui algumas situações para vocês, que o nosso Código de Processo Penal é de 1941. É ditado em pleno Estado Novo, uma ditadura. Código de Processo Penal de 1941, que, por sua vez, foi elaborado com base no Código de Processo Penal italiano daquela época, que, por sua vez, foi elaborado no regime fascista. Então, esse é o nosso Código de Processo Penal, que de atual só tem a vigência, porque não tem nada de atual no tocante ao seu conteúdo. Código de Processo Penal de 1941, que, por evidente, não se coaduna com a nossa Constituição Federal, que é de 1988. Percebam, a lei maior que rege a nação, que rege o ordenamento jurídico, que deve lançar luzes sobre os processos, enfim, procedimentos, é de 88 e o Código é de 41, completamente defasado. Daí porque nós temos, na prática, um processo penal com a raiz francamente inquisitiva, que enxerga no acusado mesmo, quando se trata de processo, um objeto de prova, e não como um sujeito de direitos. É esse o processo penal que, infelizmente, a gente tem no dia a dia. Em razão disso, meus caros, eu optei hoje por falar de trivialidades. Falar o advogado militante que está todo dia no fórum fazendo audiências, que sabe o que é militar na seara criminal e que, por vezes, repita-se, não consegue se aperceber de ilegalidades que são praticadas em razão, insisto, de uma praxe que vem sendo fixada ao longo de décadas e décadas e acaba se tornando, digamos assim, algo imperceptível. Eu rapidamente ali enumerei umas 5 hipóteses em que isso é corriqueiro, inclusive lançado sob o manto da própria legislação. Quem aqui já passou pela seguinte situação? Processo penal instaurado, o Ministério Público arrola uma testemunha que mora em outra comarca. Para isso, o juiz expede uma carta precatória para ouvir essa testemunha arrolada pelo Ministério Público em uma outra comarca. Haja vista que ele, juiz, não pode sair daqui, vamos trazer como exemplo o Cabo e São Paulo. Não pode sair do Cabo para ouvir uma testemunha em São Paulo, não é verdade? Nem pode exigir que essa testemunha se desloque de São Paulo até o Cabo. O artigo 222 diz que a testemunha será ouvida onde? Na comarca na qual reside. Artigo 222 do Código de Processo Penal. Vamos pensar o seguinte: se o juízo aqui do Cabo expede essa carta precatória para ouvir uma testemunha do Ministério Público lá em São Paulo, e essa carta precatória, o juízo de São Paulo, nessa carta precatória, designa a audiência para fevereiro de 2019. Só que o juízo do Cabo de Santo Agostinho marca a audiência para o dia 1º de outubro de 2018, ou seja, para daqui a alguns dias. Nessa audiência aqui no Cabo, como acontece de praxe, o juiz vai querer ouvir as testemunhas, eventualmente, de acusação presentes, e as testemunhas de defesa presentes. Mas, olha, qual é a ordem da ouvida de testemunhas? Primeiro ouve-se as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa, não é isso? Então, o advogado vai dizer, pela ordem, excelência, não tem como ouvir a testemunha de defesa hoje, por quê? Porque ainda tem uma testemunha de acusação a ser ouvida
então, se for ouvida a de defesa hoje, vai haver uma inversão da ordem processual, por conseguinte, uma franca violação da garantia do contraditório, por conseguinte, uma violação da garantia da ampla defesa e um prejuízo ao réu. A lógica, à luz da Constituição, não é essa, à luz da garantia do contraditório, não é essa, só que o juiz vai dizer não. O artigo 222 do Código de Processo Penal diz o seguinte, que a expedição da carta precatória não suspende o curso do processo, de modo que essa audiência hoje vai ser realizada, assim, até, no mínimo, ouvir o testemunho de defesa, porque a expedição daquela carta precatória para São Paulo não suspende a instrução, então eu não vou parar, não, vai ser ouvido testemunho de defesa. E o que é pior, o legislador, em 2008, com aquela reforma pontual que se operou no Código de Processo Penal, estabeleceu no artigo 400 que serão ouvidos testemunhos de acusação, vírgula, de defesa, vírgula, nesta ordem, vírgula, salvo o disposto no artigo 222 do Código de Processo Penal. Quer dizer, 400 diz também que pode ouvir sem respeitar o quê? Sem respeitar a ordem da oitiva de testemunhas. Meus caros, isso viola ou não a garantia do contraditório? Obviamente que sim. O que é o contraditório? O contraditório, segundo a clássica definição de Joaquim Canuto Mendes de Almeida, é o quê? O contraditório é a ciência bilateral dos atos e termos do processo e a possibilidade de contrariá-lo, ou seja, ambas as partes devem saber tudo o que consta do processo contra si, né, o que foi produzido pela parte adversa, para que possa o quê? Para que possa se manifestar, para que possa reagir. Repita-se, é a ciência bilateral dos atos e termos do processo e a possibilidade de reação. Então, se o cidadão é denunciado, ele tem que ser o quê? Citado para que possa saber o que está sendo imputado a ele, e ele, consequentemente, possa o quê? Reagir. Se foi produzida uma prova pelo Ministério Público, eu tenho que saber qual é aquela prova produzida contra o Ministério Público para que eu possa reagir, ou seja, para que eu possa me manifestar, para que eu possa impugnar aquela prova e para que eu possa produzir contraprova. Então, o contraditório pode se resumir em um binômio que é informação e reação. Informação e reação. Então, se uma testemunha que vai ser ouvida em fevereiro, lá em São Paulo, fala algo que é prejudicial ao réu, e o réu já teve todas as suas testemunhas ouvidas em outubro de 2018, como esse réu poderá, através de perguntas às suas testemunhas de defesa, impugnar ou contrariar ou produzir uma contraprova contra aquela testemunha que só vai ser ouvida em 2019. Tem como? Não. O contraditório não se resume simplesmente em um réu poder, nas alegações finais, se manifestar acerca daquela prova produzida pelo Ministério Público. Não. Ele tem o direito de saber previamente qual é a prova produzida para que ele possa o quê? Produzir uma contraprova. Daí porque a ordem de ouvida de testemunha é primeiro testemunho de acusação, depois as de defesa, para que o advogado, em eventual pergunta de testemunho de defesa, extraia uma resposta, de repente, que esclareça algo que foi dito pela testemunha de acusação, ou mesmo que infirme e prove o contrário do que foi dito pela testemunha de acusação. Perceberam? Isso viola ou não viola a garantia do contraditório? E isso acontece todo dia. Essa é uma praxe enraizada no processo penal nosso de cada dia, que é dito como um mantra, que infelizmente alguns colegas não contestam, porque simplesmente leem a letra fria da lei e não entendem que a sua condição de advogado lhe impõe justamente ter, em muitos momentos, papel contramajoritário e alterar o entendimento da jurisprudência. O direito não é simplesmente o que o STJ e o STF decidem, não. Nós, advogados, temos o papel de fazer com que algumas decisões, alguns entendimentos do STJ e do STF sejam justamente modificadas. Então, se nós não nos insurgirmos contra esse tipo de praxe, essa ilegalidade, essa violação a uma garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é a garantia do contraditório, a garantia da ampla defesa, vai ser violada ad eterno. Esse é o papel do advogado. E são essas trivialidades que nós temos que observar. Tem uma outra questão para ilustrar. A ESA
distribuiu para todos que estão aqui na entrada, né, do seminário, Código de Processo Penal de bolso. Quem quiser acompanhar, pode pegar na pasta o Código de Processo Penal de bolso, dê uma olhadinha no artigo 222, no artigo 400 do Código de Processo Penal. Mas agora eu vou falar do 383. Podem abrir agora o 383. O artigo 383 do Código de Processo Penal prevê a emendatio libelli. Existe a mutatio libelli, que está lá no artigo 384, e a emendatio libelli. A mutatio libelli ocorre quando, no curso da instrução, surge alguma prova nova, algum elemento novo, que faz com que aquele fato descrito na denúncia, na verdade, né, se transforme, se modifique. Se, eventualmente, a denúncia descreve o tipo, um crime de furto, porque não há violência nem grave ameaça à pessoa, e no curso da instrução se descobre que, na verdade, houve violência, ou que houve uma grave ameaça à pessoa, o cidadão mostrou a arma, etc., o fato foi alterado, não é isso? A denúncia descrevia o furto, o fato foi alterado, de modo que muda-se, por conseguinte, o tipo penal, e o cidadão ele não pode ser condenado simplesmente de surpresa com base nessa prova nova, porque senão ele estaria também tendo a violação da garantia do contraditório. Não é isso? Aí o 384 diz o quê? Que o Ministério Público deve o quê? Aditar a denúncia, à luz desse fato novo, dessa prova nova, para readequar o tipo penal e, por conseguinte, permitir que o cidadão, que é o réu, que é um cidadão, ele possa saber dessa nova imputação que pesa contra ele e que ele possa se defender. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Se é um fato novo que altera a acusação, consequentemente, ele tem que ter uma nova imputação formalizada contra ele para que ele possa previamente saber o que é imputado a ele e ele, por conseguinte, tenha condição de se defender dessa nova imputação. Não é isso? Isso é o contraditório. Só que o artigo 383 do Código de Processo Penal diz o seguinte: se, a despeito de a denúncia foi feita de um jeito e permanecer intocável ao longo da instrução, ou seja, não existir nenhum fato novo que altere, enfim, as circunstâncias, etc., da conduta, enfim, do fato, mas o tipo penal indicado na denúncia estiver equivocado, o juiz pode, na sentença, sem nenhum novo aditamento, condenar o cidadão e indicar o tipo penal correto. Vamos supor que o cidadão tenha sido denunciado, certo? Houve uma descrição de uma subtração de coisa alheia mediante, digamos, violência, mas a capitulação está lá, artigo 155 do furto. Aí o juiz, não houve nenhuma mudança de fatos, o que houve foi simplesmente uma capitulação equivocada, porque o 155 quer dizer furto e não roubo, né? O juiz lá no final diz, olha, a denúncia descreve um fato, apesar de não ter havido nenhuma alteração, nenhum fato novo, nenhuma circunstância nova ao longo da instrução, eu tenho que consertar aqui o tipo penal e simplesmente condeno o cara pelo crime do artigo 157, de roubo. Ou seja, o juiz, ao apagar das luzes na sentença, altera o tipo penal, que foi equivocadamente indicado na denúncia, e condena o cidadão, sob a alegação de quê? De que o réu, isso é um mantra, o réu se defende dos fatos e não do artigo de lei. Repita-se, é um mantra. O réu se defende dos fatos e não do artigo de lei. Meus caros, não é tão simples assim, não. Quem é advogado sabe que não é tão simples assim. Quando se está diante de uma denúncia, o advogado, o réu, ele não se defende apenas dos fatos. Os tipos penais, os artigos que tipificam delitos, são formados por elementares típicas. Por exemplo, a violência ou a grave ameaça, no caso do estelionato, a fraude, a obtenção de vantagem ilícita mediante prejuízo alheio, se utilizando de fraude, ardil, etc. O prejuízo alheio é um elemento típico.
a fraude é elemento típico, então, quando você está na defesa de um cidadão, quando o réu está diante de um processo, tem que se entender que não se defende somente dos fatos, não. Se defende, sim, dos tipos penais. A denúncia tem que indicar o tipo penal correto, porque a estratégia pode ser montada e deve ser montada também em cima do tipo penal. Se o cidadão está sendo acusado de um determinado delito e depois dizem que o tipo penal correto seria 171, ao apagar das luzes, ele não pôde, por exemplo, produzir prova para mostrar que não houve fraude, que não houve vantagem ilícita, que não houve prejuízo alheio. Isso tudo é o quê? Inerente ao tipo penal. Então, esse mantra é repetido diuturnamente. E não é tão simples assim. Há uma ofensa ao contraditório. E nós, enquanto advogados, temos que impugnar sempre que isso acontecer. Temos que apontar a violação, a garantia do contraditório, a garantia da ampla defesa prevista lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Só que agora, para além dessas que são bem triviais, existem outras ilegalidades mais recentes. Com a recente reforma, recente que já faz 10 anos, na verdade, de 2008, ocorrida no Código de Processo Penal, né? Houve uma substancial, na verdade, alteração dos procedimentos no processo penal e o cidadão hoje, no procedimento ordinário, o cidadão é citado, né, e instado a apresentar o quê? Uma resposta à acusação. Não é isso? Está lá no artigo 396 e 396-A do CPP. Ou seja, se há uma denúncia, o cidadão é citado, ele está o quê? Sendo cientificado da acusação que pesa contra ele, para quê? Para que possa exercer o contraditório, para que ele possa reagir. Então, há uma acusação, ou seja, ele vai ser informado e, quando for citado, ele vai o quê? Reagir. Ele está exercendo o contraditório, não é isso? Qual é a prática que a gente vê diuturnamente de 2008 para cá? O advogado apresenta a defesa em favor do réu e o juiz, ao invés de decidir de logo nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, se absolve sumariamente ou não o cidadão, o que é que o juiz faz? O juiz abre vista ao MP. Está previsto no rito ordinário isso? Não está previsto. Ora, o Ministério Público denunciou. Se o réu é citado, ele está exercendo o contraditório. Já está estabelecido o contraditório aí. Uma imputação e o contraditório a partir da resposta. E mesmo sem que haja uma previsão legal no rito ordinário, o juiz automaticamente abre vista ao MP para se manifestar acerca da defesa apresentada pelo réu. E o Ministério Público faz uma verdadeira réplica, faz uma impugnação, via de regra robusta, contra todos os argumentos lançados pela defesa, quando a defesa, na verdade, está simplesmente exercendo um contraditório. E aí essa manifestação do MP chega aos autos, e o que é que acontece para piorar? O que é que acontece? Conclusão ao juiz para quê? Para que o juiz decida se absolve ou não sumariamente. Aí tem a denúncia imputando a acusação ao réu, a defesa, uma impugnação à defesa do réu, uma réplica, e depois conclusão ao juiz para ele decidir. Ora, há violação à garantia do contraditório? No meu entendimento, sim. Se nós pensarmos de uma forma objetiva, a gente pode trazer como exemplo o quê? O júri. No júri, quem é que fala primeiro? Quem é que fala primeiro no júri? Nos debates em plenário? Quem é? Quem é que fala primeiro no processo penal, pessoal? É a acusação, não é? Em regra, então, quem é? O Ministério Público. Quem é que fala primeiro no júri? O Ministério Público. Depois vem a defesa e faz a sua manifestação, apresenta seus argumentos de defesa. Aí depois vem o Ministério Público e réplica. Encerra aí o júri? Não. O que é que tem? A tréplica. Voltando, então, para esse exemplo que eu estou dizendo. O cidadão é denunciado, é citado, instado a apresentar a resposta, ou seja, a defesa apresenta. Depois vai para o Ministério Público e o Ministério Público faz o quê? Uma verdadeira réplica. E depois vai para o juiz decidir, perdão. É assim? Primeiro, que não está previsto, repita-se. Segundo, que não se deu a oportunidade de o
de a defesa apresentar sua tréplica. Isso está ocorrendo todo santo dia na justiça criminal brasileira, notadamente na justiça criminal pernambucana. Essa é uma segunda situação. Vou trazer uma terceira situação, melhor dizendo. Vou trazer mais uma situação. Trazer mais duas. Uma por minuto. Viu que me deram aqui um restinho. Vou tentar. Uma delas, quem já sentou na sala de audiência para fazer uma audiência criminal, enfim, em favor do réu, e de repente pousa lá um promotor de justiça que não conhece uma linha do processo, um juiz que não conhece uma linha do processo, chega, pega o depoimento de uma testemunha, por exemplo, testemunha do Ministério Público arrolada, abre o depoimento na fase policial, inquisitório, que não teve a participação da defesa, ou seja, foi produzido sem o exercício do contraditório, o advogado não estava lá, o réu não estava lá naquela fase inquisitiva, abre o depoimento e começa a ler, do começo ao fim. Você disse isso na fase policial. Pá, 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 pá. Você confirma? Confirmo. Isso é colheita de prova? Essa colheita de prova está correta? Meus caros, há uma ratificação de uma peça inquisitiva, simplesmente. E a testemunha, ela depõe acerca daquilo que sabe e não daquilo que é lembrado a ela. Isso é uma verdadeira fraude. Se o cidadão pega um depoimento, lê do começo ao fim, não faz nenhuma pergunta, só faz isso, está simplesmente impedindo que a testemunha preste suas declarações de forma voluntária, mas de forma isenta, espontânea, que fale aquilo que sabe ou do que lembra, e não aquilo que é lembrado. Pelo contrário, aqui há simplesmente uma ratificação de algo que foi dito de uma forma muito simplória. Isso é uma praxe que nós, advogados, temos que combater, excelência, pela ordem. A testemunha, ela depõe acerca daquilo que sabe e do que lembra, e não acerca daquilo que é lembrado. Se o Ministério Público tem perguntas a fazer, que faça. Mas não simplesmente vem aqui antecipar o que disse a testemunha, evitando, assim, eventual contradição, eventual esclarecimento e promovendo uma mera ratificação de uma peça produzida numa fase inquisitiva, sem que tenha havido, naquele momento, o devido contraditório. Isso é uma praxe que todo santo dia acontece e garanto que 95% dos advogados, no mínimo, não fazem a devida impugnação. E, para terminar, quero trazer uma outra situação, que essa é novidade. Essa eu venho acompanhando de uns 5 anos para cá. Talvez alguns colegas já tenham vivenciado isso. No artigo 396A do Código de Processo Penal, ao final se estabelece o seguinte, está lá, né? Na resposta, o réu arguirá preliminares, alegará tudo que interessar à sua defesa, apresentará documentos, impugnações. Aí lá no final tem, arrolará testemunhas, vírgula, requerendo, vírgula, se necessário, vírgula, suas intimações. Ou seja, na resposta à acusação, o réu apresenta o seu rol de testemunhas e, se ele entender que não tem condição de levar essas testemunhas, independentemente de intimação, ele tem que fazer o quê? Requerer. Tem testemunhas que você arrola que você não sabe nem quem é. De repente, uma pessoa que foi ouvida na fase do inquérito policial, que não foi arrolada na denúncia, mas que você entende que é importante o depoimento, até porque, muitas vezes, o Ministério Público deixa de arrolar uma testemunha porque é prejudicial o quê? A acusação. E você entende que é um depoimento favorável, pode arrolar ela. Mas, de repente, você não conhece. Como é que você vai levar essa testemunha independentemente de intimação? Não tem como. Então, você, lá na resposta à acusação, nos termos do 396A, você arrola a testemunha e coloca, requerendo, desde já, seja as testemunhas intimadas para serem ouvidas em juízo por ocasião da instrução. Requereu. O Código de Processo Penal, no 396, exige que a defesa fundamente porque essa testemunha deve ser intimada? Não. Exige que isso justifique? Não. Simplesmente está no 396, requerendo, se necessário, sua intimação. Se a defesa entende que é necessária intimação,
requer a intimação. Aí o juiz recentemente vem despachando no sentido de que a defesa deverá trazer as testemunhas, independentemente de intimação, vírgula, devendo, se entender que é o caso de intimação, justificar fundamentadamente a necessidade. O artigo 396 diz isso? Não diz. Aí eu vou além para tentar encurtar a história. Se exige isso do Ministério Público? Não, não se exige. Primeiro que no 396A não está previsto isso, esse ônus não está previsto contra, né, ou em desfavor do réu. Segundo que não se exige o mesmo do Ministério Público. Aí há uma violação ao devido processo legal, porque o 396 não diz isso. Por outro lado, há o quê? Um franco desequilíbrio na medida em que está tratando as partes de forma o quê? Distinta. Há uma violação ao princípio da isonomia, ao princípio da paridade de armas, e uma franca violação à garantia do devido processo legal, e mais especificamente do contraditório da ampla defesa. Meus caros, eu tive mais de um caso, e vou trazer um especificamente, em que se exigiu isso de um constituinte meu. Aí, quando eu fui lá na denúncia, o Ministério Público, ao final, pediu a condenação do meu constituinte pelas penas do artigo tal, e sequer requereu a intimação das testemunhas. Tampouco fundamentou o porquê delas deveriam ser intimadas. Ou seja, se não requereu nem intimação, quanto mais justificar. E aí a juíza intimou a defesa para informar que a defesa deveria levar independentemente de intimação, e se quisesse que intimasse, que justificasse fundamentadamente. Aí eu fiz uma petição, não vou me alongar nos termos da petição, mostrando, olha, o artigo 396A, essa necessidade de intimação deve ser vislumbrada pela defesa, não há que se justificar, haja visto que o Código não prevê, sendo que, nesse caso, para além de uma violação à garantia do devido processo legal do contraditório, há também uma violação à garantia da paridade de armas, enfim, violação ao princípio da isonomia, haja visto que o Ministério Público, como se vê da denúncia de folhas tais, sequer requereu a intimação de quem quer que seja, quanto mais se justificou. No entanto, esse juízo já expediu os respectivos mandados de intimação para que as testemunhas de acusação sejam intimadas e compareçam à audiência. A juíza, em menos de uma semana, deu um despacho. Eu não vou usar a expressão que eu gostaria de usar, porque está gravando, e aí não vai ficar muito bem. Mas, enfim, ela voltou atrás, né, do despacho e determinou a intimação das testemunhas de defesa. Então, meus caros, como eu disse a vocês, eu vim falar de trivialidades, do dia a dia da justiça criminal brasileira. Mas a partir do combate a essas pequenas, que não são pequenas, porque se violam a Constituição Federal, violam o sagrado direito de defesa do cidadão que, por conta dessas questões, pode ter uma prova indevidamente produzida ou mal produzida em seu desfavor. E eu vim falar dessas trivialidades para alertar aos senhores que é muito bom a gente, de repente, ver no noticiário acompanhar Lava Jato, anulação de busca e apreensão, violação a garantias a partir de conduções coercitivas. Isso tudo é muito importante e há que se combater. Né? A prisão em segunda instância, já falei bastante em alguns eventos, inclusive da ESA, mas eu penso que cabe a nós, advogados militantes, também pensar nessas trivialidades, porque é isso que efetivamente faz o processo penal, né, da maioria. É esse o processo penal da maioria dos réus da justiça criminal brasileira. E eu vim lançar aos colegas esse alerta no sentido de que, se nós não temos condição de nos apercebermos dessas violações corriqueiras que estão passando por debaixo dos nossos narizes, como a gente vai discutir prisão em segunda instância, como a gente vai discutir questões relacionadas a interceptações ilegais,
ou a mesma prova obtida através de colaboração premiada de forma ilegal, se a gente não consegue combater essas ilegalidades do dia a dia, que são relativamente mais fáceis de combater? Então, a minha palavra aqui para os colegas é de que nós devemos combater isso desde já, desde o nascedouro do processo, no dia a dia da audiência, junto ao juiz. Não precisamos, de repente, mover grandes ADPF para mudar o entendimento. Não. Nós somos a última trincheira em favor do direito de defesa no processo penal. E é a partir dessas trivialidades que nós devemos trabalhar a defesa da Constituição Federal, das garantias fundamentais e do Estado Democrático de Direito. Até porque, para finalizar, eu repito, o nosso Código de Processo Penal, de atual, só tem a vigência e deve, portanto, ser aplicado à luz da Constituição Federal de 1988. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, doutor Carlos, por suas palavras, com certeza foram instigantes e provocativas. Antes de passar a palavra para alguém, o colega quer depois perguntar, eu vou passar para o debatedor e, na sequência, a gente abre para uma ou duas pessoas que queiram fazer algum comentário ou alguma pergunta, né, a respeito do que foi abordado. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o doutor Terêncio Brol. Boa tarde a todos. Cumprimentando a mesa, na pessoa do seu diretor, o Dr. Yuri Herculano. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade que foi dada. E, bom, eu fiquei aqui para debater dois excelentes expositores que aqui trouxeram temas importantes e atuais para a área da advocacia. Conheço alguns e vejo mais ou menos aqui que muitos de vocês são da área trabalhista, o que dificulta um pouco, talvez, o entendimento da parte criminal e processual penal que foi tratada nessa tarde aqui por esses expositores. Bom, inicialmente, vou começar pela parte que foi dada à doutora Amanda Barbalho, que trouxe o tema da colaboração premiada. Esse tema que não é atual, tendo em vista que nossa legislação penal e processual penal já trata desse assunto desde 1986, com a Lei 7.492, que trata sobre os crimes contra o sistema financeiro. Mas do conhecimento de todos que, diante dessa nova legislação, não tão nova, 2013, a 12.850, esse tema passou a ser bastante discutido, debatido, exposto, televisionado, digamos assim, e ficou mais evidente. Eu não vou poder levantar, porque eu tive que anotar aqui a explanação dos expositores para poder trazer aqui um pouco de debate ao presente tema. Bom, com relação à colaboração premiada, gostaria logo de falar um pouco sobre as prioridades que a colaboração premiada traz. E não é apenas delatar, não é apenas entregar, como a grande expositora falou, o colega. Talvez eu acho que não existe nem colega no âmbito criminal. São pessoas que se dedicaram a atividades criminosas e que trouxeram grandes prejuízos nesses temas que estão sendo tratados atualmente à própria nação brasileira, quando envolve grandes fortunas. Podemos até ver aí, muito dinheiro já foi resgatado, diante, inclusive, fruto da delação premiada. Primeiro, dizer que a colaboração premiada, como já dito, não é apenas delatar o colega, mas também a legislação permite, e eu acho que é um grande importante desse tema, inclusive, resgatar vítimas. Vejam, senhores, com a delação premiada, é possível tirar uma vítima de um cativeiro, que está lá, sofrendo, e que
enfim, apenas na palavra de um delator pode ser salva. Então, busca-se finanças, busca-se o dinheiro, busca-se a estrutura da organização criminosa, como a lei trata, mas também busca as vítimas. E quando falamos em dinheiro, por que nós não se colocamos como vítimas dessa situação, em que o nosso dinheiro terminou por ser desviado? E, bom, a delação ou colaboração, como a lei trata, ela não é prova dentro da estrutura processual. Ela é um meio de obtenção de prova. Não é simplesmente delatar, colaborar. É preciso que entendam que esse é o caminho para se chegar a determinada prova. Por isso que a doutrina e a jurisprudência trata como colaboração premiada como meio de obtenção de prova. Não é simplesmente dizer que fulano recebeu propina de Beltrano. Não. De que forma? Qual foi a conta? Então, o colaborador, ele simplesmente não joga palavras ao vento. Ele tem que mostrar aonde chegar aquele fato que ele narrou. E, para isso, a lei, inclusive, trata e incrimina possíveis delatores, colaboradores que queiram simplesmente livrar-se da prisão, queiram simplesmente jogar tudo que tem ruim no ventilador e não justificar. Uma das fases, inclusive, o que pode acontecer na colaboração premiada é que, quando chega na mão do juiz, ele não vai simplesmente homologar, de certa forma, aceitar aquele acordo que foi feito. Ele vai verificar tanto a legalidade como os objetivos que foram e... Só um minuto para isso. A regularidade, a legalidade e a voluntariedade. É porque nem eu estou conseguindo entender minha letra aqui direito. Ele vai verificar a regularidade, a legalidade e a voluntariedade. Entendam, a doutora aqui falou sobre essa questão da prisão, que o camarada está preso e ele não tem outra alternativa em se não querer colaborar ou delatar. Mas é como eu falei, o Instituto precisa sim ser apurado, precisa ser mais trabalhado, mas imaginem só, uma vítima que esteja num cativeiro. O indivíduo está preso e somente pelas palavras dele vai chegar a essa vítima. Eu vou descartar essa oportunidade que, inclusive, o criminoso tem de diminuir a sua pena. Nesse caso, talvez não vai chegar a receber um perdão judicial, mas... E com relação ainda à prisão, entendam que uma das partes da colaboração premiada é reduzir a pena pela metade ou progredir de regime, mesmo que não esteja presente os requisitos objetivos. Então, de certa forma, a colaboração premiada também ajuda aquele criminoso que, em tese, não vou dizer aqui, arrependeu-se, mas procurou, de alguma forma, ajudar e devolver aquilo que foi pego ilegalmente, ou talvez, como é o primordial, diminuir sua pena. Talvez, acho que é até importante, porque nesses crimes, principalmente financeiros, eu acho que o mais importante que se pode ter é recuperar o dinheiro. Então, a colaboração premiada, eu vejo dessa forma, é preciso que se faça uma leitura bem elaborada da Lei 12.850, ela traz vários dispositivos de segurança, inclusive para o colaborador. Ele tem proteção à família, ele tem proteção dele, pessoal, se requerer, ele tem direitos, inclusive, de não ser. Aí, eu concordo com a doutora quando ela fala que ficamos diante aí de várias denúncias que foram feitas, de delações, de colaborações que foram expostas à mídia, que, enfim,
um dispositivo da lei diz que essa colaboração ela só vai deixar de ser sigilosa após o recebimento da denúncia. Então, de fato, já chegamos a ter conhecimento de quando da fase investigativa as colaborações foram expostas. O STF vem tratando esse tema, inclusive há uma decisão ainda, eu acho que monocrática, salvo engano, não houve esse julgamento ainda, sobre essa questão de exposição. E ele, de alguma forma, até permitiu, mas quando se procurou a defesa ou facilitar a questão do acusado. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa da colaboração. Uma parte importante eu queria aqui até acrescentar a fala da colega foi com um dispositivo da lei que ele fala o seguinte, ele preocupa-se com a repercussão social do fato criminoso. Então, essa parte da lei, eu sou até um crítico dela, porque está colocando a opinião social. Então, o que é mais importante é verificar a regularidade, a espontaneidade. Se está de acordo com a legalidade, isso vai caber ao juiz. E ele, inclusive, pode, na lei diz isso, ele pode chamar o réu na presença do seu advogado, sem a presença do delegado, sem a presença do promotor, para verificar se aquilo ali está regular, se realmente ele vai analisar esse corpo a corpo para saber, será que essa delação, de fato, foi espontânea? Será que, se essa delação, de fato, foi de uma forma que não sofreu nenhuma pressão? Então, a lei, eu queria acrescentar, a fala da doutora, é que ela tem dispositivos que regulamentam e devem evitar os excessos. A lei, ela trouxe muitos dispositivos para fazer essa regulamentação. Bom, sobre a delação premiada, eu já posso encerrar. E com relação ao doutor Carlos Barros, na sua exposição processual aqui, excelente exposição, essa questão da testemunha que ele aqui expôs a nós, talvez aqui tenha advogados criminalistas, é importante alertá-los que existe um instituto no Código de Processo Penal chamado acariação, e que caso essa testemunha que o colega aqui falou, de defesa que foi ouvida, ou de acusação que foi ouvida depois das testemunhas de defesa, e que por alguma forma trouxe algum prejuízo, trouxe alguma contradição, o juiz, na busca da verdade real, porque as provas testemunhais são direcionadas a ele pode fazer uma acareação com as testemunhas. Inclusive, essa acareação, diga-se de passagem, não precisa nem ser frente a frente. Pode-se colocar os pontos controvertidos e expedir uma nova precatória para aquela testemunha falar novamente. Enfim, apenas com relação a essa questão da testemunha, e caso tenha algum prejuízo, entendam que no Código de Processo Penal também temos as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas. E no caso das relativas, a parte que arguiu a nulidade, ela terá que mostrar o prejuízo. Então, existe mecanismo de defesa no Código de Processo Penal para se defender de algum tipo de irregularidade. Bom, a emendatio libelli e a mutatio libelli. Bom, cabe aqui explicar aos senhores que seria o instituto da emendatio e da mutatio, mas previsto lá no 383 e no 384 do Código de Processo Penal, como o colega falou aqui, é de praxe dizer que o réu se defende dos fatos, e, de fato, o réu se defende dos fatos, os fatos que foram narrados na denúncia. Então, quando o advogado de defesa pegar a denúncia, que tem que estar bem elaborada, para não ser caso de inepta, para não ser rejeitada, nos termos do 395, ser rejeitada, isso. A acusação, o órgão ministerial que representa o Estado, ele tem que fazer uma peça bem elaborada. E, de fato, a gente tem alguns lugares que não tem essa elaboração toda. Mas, enfim, com relação a essa questão do emendatio,
o juiz, ao final, na sentença, ele apenas vai verificar o que foi narrado de fato na denúncia e o que foi apurado durante a instrução criminal. Se durante a instrução criminal as provas disserem que os fatos não foram aqueles, a gente muda de instituto, a gente passa para o mutácio libelli. E no mutácio, a acusação terá que fazer uma nova denúncia. Mas, como o colega falou, nessa questão de fato, se não foi modificado apenas a tipificação, o Código de Processo Penal entende que não há prejuízo. Eu pulei uma das partes, eu trouxe um caso prático que eu acompanho, e já acompanhei, do denúncias que incluem a corrupção de menores com relação à droga. A denúncia diz claramente que o réu, com a participação de menores, estava traficando. E o Ministério Público, a maioria, eu até hoje só vi isso, denúncias que acrescentam o 33 da Lei 11.343 com o 244 do ECA, e que traz uma nova definição, a corrupção de menores. Quando na própria lei de drogas existe um dispositivo de causa de aumento de pena que fala sobre a participação de menores. Então, quando o juiz, numa sentença, verificar, por exemplo, eu estou dando um caso de exemplo aqui, que houve sim a participação de menores, ele não vai condenar aquele réu em concurso material do 33, do tráfico de drogas, com a corrupção de menores, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai aplicar, pelo princípio da especialidade, uma causa de aumento de pena, que tem lá no artigo 40, inciso 6, da Lei 11.343. Eu pulei uma parte que eu não vi, não acompanhei, porque eu estava anotando, a resposta à acusação. Bom, foi a questão quando o juiz, após receber a denúncia e determinar a citação, primeiro ele vai aplicar o que preconiza o artigo 395 e vai ver se não tem não é caso de inépcia, se a denúncia está toda em ordem. Após a resposta à acusação, passa-se a questão com a defesa do réu, ele vai verificar se houve, por exemplo, uma causa de extinção de punibilidade, se o fato narrado não é crime, se houve alguma exclusão de culpabilidade, alguma exclusão de ilicitude. E, diante disso, senhores, com a resposta do réu, por meio de um advogado constituído, o nobre colega criticou essa questão do juiz dar uma nova vista ao Ministério Público. Então, eu indago ao colega se o princípio da ampla defesa não estaria sendo observado pelo magistrado nesse caso, e dar uma nova vista para que o Ministério Público, por exemplo, em algum fato ali narrado, um exemplo simples, se houver uma causa de extinção de punibilidade, o réu morreu. Um dispositivo do Código de Processo Penal diz que somente com vistas da certidão de óbito e após ouvido o Ministério Público, o juiz fará a sentença de extinção. Então, até uma obrigação do juiz dar vista ao Ministério Público. Uma coisa que eu não concordo, e eu sempre vejo, eu participo de audiências com presos, e sempre que o advogado faz um pedido de revogação da preventiva ou de liberdade provisória, eu não sei por que cargas d'água o juiz tem que dar vista ao Ministério Público se esse dispositivo não tem nos autos. Então, eu queria fazer um comparativo com a questão da resposta à acusação, fatos novos trazidos pela defesa, com a oportunidade da acusação falar sobre esses fatos. Diferentemente do pedido de revogação de preventiva, não tem obrigação de dar vista ao Ministério Público, que é o que mais a gente vê vista ao Ministério Público. Eu perdi a última parte, que eu não conseguia acompanhar o raciocínio. Então, assim, tive que ficar nesse debate dos dois, peço perdão, porque tive que fazer anotações rápidas, mas essas são as minhas considerações com relação à colaboração premiada e com esses prejuízos, essas nuances que o Código de Processo Penal, de fato, existem várias coisas lá que não deveriam nem mais existir. A gente vê lá na parte de recurso
que a parte de recurso que é direcionado hoje ao juiz da execução penal está toda lá, como se fosse ao juiz processante, e nem deveria estar existindo mais lá. Então, assim, de fato, existem vários problemas a serem tratados, a serem bem mais analisados, mas eu queria pedir calma com relação à colaboração premiada e com relação a esses institutos que foram tratados aqui do Código de Processo Penal. Obrigado. Antes de devolver a palavra para os palestrantes, se quiserem fazer alguma consideração, o colega queria fazer um breve apontamento, não é? No final da fala dele. É sobre, doutor Carlos, é sobre as testemunhas arroladas pela defesa, que não são testemunhas de viso, são testemunhas abonadoras. E muitos juízes, inclusive, porque eu advogo diariamente na área penal, aí eu me deparo muito com esse tipo de caso, que é o seguinte: os juízes não querem mais ouvir as testemunhas abonadoras, e sim quer que junte apenas declaração. Entendeu? E eu acho que não, mesmo a pessoa não assistindo ao delito, mesmo não assistindo ao delito, ela tem alguma coisa a mais a acrescentar do que uma simples declaração, que é a letra fria. Então, eu gostaria de ter um entendimento e saber se tem uma previsão legal para que o advogado imponha ao juiz, dizendo, não, o senhor tem a obrigação de ouvir. Eu gostaria de saber se tem uma previsão legal. Uma outra foi agora que Terêncio falou aí, nessa última fala dele, eu anotei aqui. Eu queria também saber a previsão legal, onde está que, quando a gente requer, porque eu requero muito a liberdade provisória em audiência. Quando termina a audiência, o processo não terminou, o meu cliente está preso há 1 ano, 6 meses, 8 meses, 10 meses, até 2 anos. Eu estou com um cliente agora em São José da Coroa Grande, que ele está há 2 anos e 2 meses preso. Entendeu? Como são vários réus no processo, ele foi praticamente inocentado por alguns acusados, mas eu entrei ultimamente com um pedido de liberdade provisória e o juiz abriu vista ao Ministério Público, e o Ministério Público foi pelo indeferimento e o juiz acompanhou, que a praxe é essa. O juiz acompanhar o entendimento do Ministério Público. Mesmo eu sabendo que a ação penal, o titular da ação penal é o Ministério Público, se existe alguma previsão legal. Eu agradeço muito. Obrigado. Reginaldo, né? Reginaldo, a primeira pergunta sua diz respeito a testemunho de conduta, né? Eu faço a mesma pergunta que você. Eu quero que o juiz me diga onde é que tem no Código de Processo Penal a vedação de testemunhas que vão falar acerca da personalidade, da conduta do imputado, né, que essas testemunhas não podem ser ouvidas. A testemunha arrolada pela defesa, ela, por evidente, tratando da regra, que é a boa-fé, ela tem por objetivo produzir alguma prova em favor do réu, ou, enfim, seja infirmando a acusação, seja trazendo à tona alguma circunstância que seja favorável ao réu. E esse discernimento, quem tem que ter o réu é o réu com o seu advogado. E aí, eu lhe digo de forma muito tranquila, a testemunha de conduta ela é relevante, por exemplo, quando dá aplicação da pena base do cidadão. Está lá no artigo 59 do Código Penal. O juiz, para aplicar a pena base, vai levar em consideração o quê? As circunstâncias, a personalidade do agente, a conduta social. E essas testemunhas de conduta não podem contribuir para isso? Quer dizer, então, que o juiz vai desconsiderar o que o próprio artigo 59 prevê? Ele não, já que se fala com o que eu não concordo, mas já que se fala em verdade real, que não existe, existe uma verdade processual, porque o que está no processo não é o que aconteceu de fato, nunca. Né? A reprodução nunca é perfeita. Mas vamos lá, vamos falar de verdade real. Já que se objetiva com o processo chegar o mais próximo do fato,
para viabilizar um juízo acerca daquela conduta imputada ao réu, seja da sua existência, seja da sua não existência, seja da sua reprovabilidade do ponto de vista penal, e se vai aplicar uma eventual pena, qual o problema de se ouvir essa testemunha? Nenhum. O Código não veda, pelo contrário, há que se aferir essas questões relacionadas à conduta do cidadão, porque, quando da aplicação da pena base, o artigo 59 traz algumas circunstâncias judiciais que são vetores para tanto, que se coadunam justamente com o papel das testemunhas de conduta. Então, essa é a sua primeira pergunta. Com relação... Só que eu não sou o professor hoje aqui, mas, como eu compartilho também algumas experiências, essa questão de testemunha direta, ela é muito engraçada, porque muitas vezes a testemunha de acusação, não raras vezes, ela não é testemunha direta dos fatos. E aí, quando indagado muitas vezes pelo Ministério Público ou pelo magistrado, se viu alguma coisa, geralmente não se viu, aí insiste-se, mas o que foi que você ouviu falar? Então, de toda forma, também não é uma prova direta. Não, e né? o próprio... Então, e a testemunha de defesa não necessariamente também vai produzir uma prova direta. Existe a prova indireta que você vai produzir, todo um contexto. Né? E outra coisa, a testemunha ela não está somente para relatar, enfim, prestar declarações acerca do que viu, não. Ela também presta declarações acerca do que ouviu. Isso é muito tranquilo e está pacificado, está inclusive no Código. E com um detalhe, tanto é assim que aí já, sob uma perspectiva negativa, quero saber aqui quem é advogado de júri ou quem já assistiu júri, quantas e quantas vezes já se viu um cidadão ser condenado no tribunal do júri com prova de ouvir dizer. As testemunhas do Ministério Público chegam lá e dizem, eu ouvi dizer que foi fulano, eu ouvi dizer que foi fulano. E isso vira uma verdade insofismável sem uma pessoa sequer dizer que viu. Então, nessas circunstâncias, quer dizer que para condenar a testemunha de ouvir dizer vale? E para resolver, não. Entendeu? Então, essa é uma questão. Pois não. Não, eu ia só dizer que nesse contexto aí, inclusive, né, não apenas o ouvir dizer, e muitas vezes você pergunta, a partir de quando ouviu dizer? Foi depois de uma preventiva que foi decretada. Obviamente, se não tinha suspeito, uma pessoa foi presa, todo mundo vai ouvir dizer que foi fulaninho de tal que praticou aquele crime. Então, ainda tem, ainda por cima, essa situação. Eu só assim, eu fiz algumas anotações, tanto acerca das suas perguntas, quanto da colocação do colega Terêncio. E tem uma que, com relação à colaboração premiada, como disse, eu, em algumas oportunidades, já tive, enfim, já fiz algumas exposições nos seminários da ESA, enfim, nos eventos da própria UNACRIM, a associação da qual eu e Yuri fazemos parte, e eu tive a oportunidade de escrever um artigo no início de 2016, onde eu cito o seguinte, e só antecipando, não estou aqui para tirar pedra, nem para, enfim, empolgar o vísceras a colaboração premiada. Não vou entrar nesse método, mas que é uma verdade que, ao longo dos últimos anos, com essa nova legislação que trata da colaboração premiada, sobretudo no âmbito da Lava Jato, que eu não estou aqui também para atacar a Lava Jato, porque ela, por evidente, essa operação tem seus aspectos positivos, que é trazer à tona o quê? As informações para todos nós brasileiros acerca do quão profunda é a corrupção no Brasil. A gente sabia que existia, sabia. Então, ela tem essa, enfim, essa importância, mas o que há que se criticar nessas operações, enfim, nesse contexto de colaboração, são os excessos, né? E, sem dúvida alguma, a prisão preventiva tem sido utilizada como um instrumento de rendição do acusado. Se prende o cidadão, sim, para obter uma colaboração premiada, que, na verdade, colaboração premiada é eufemismo, né? Porque é uma delação, efetivamente. Está entendendo? Então, isso é uma realidade, e eu vou trazer isso, eu fui buscar esse artigo que eu escrevi, quem quiser, de repente, pode procurar lá no site da UNACRIM, ou mesmo na página no Facebook da UNACRIM, tem esse artigo lá, é lá no começo de 2016, onde eu, por isso que eu fui pegar a fila, onde eu aponto um habeas corpus impetrado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por um dos acusados, habeas corpus esse no qual
teve um parecer de um membro do Ministério Público, de um procurador da República, o habeas corpus é o de número 50.29.050, disto 46.2014.404.0000, onde o Ministério Público Federal, através do procurador da República que ali funcionou, lançou um parecer onde ele diz o seguinte, abre aspas, a conveniência da instrução criminal mostra-se presente também na possibilidade de a segregação influenciá-los na vontade de colaborar na apuração de responsabilidade e que tem se mostrado bastante fértil nos últimos tempos. A conveniência da instrução processual, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve-se acrescer a possibilidade real de o infrator colaborar com a apuração da infração penal, como se tem observado ultimamente, diante dos inúmeros casos de atentados contra a administração e as finanças do país. Isso que eu acabei de ler foi escrito num parecer do Ministério Público Federal por um procurador da República, onde ele diz que a prisão preventiva é importante para forçar, para levar o cidadão a colaborar. Ele está aqui confessando que a prisão preventiva é utilizada para afastar a espontaneidade da colaboração. Ele está extorquindo com a prisão preventiva uma colaboração. É isso que nós, enquanto brasileiros, queremos, uma distorção do instituto da prisão preventiva, que tem a sua importância, tem o seu caráter cautelar para evitar que um cidadão destrua provas contra si, para evitar que ele coaja testemunha, para evitar que ele fuja. Essa sim é a importância da prisão preventiva. É isso que nós queremos, que essa importância seja distorcida para que se consiga alcançar uma colaboração premiada, extorquindo o cidadão. Olha, eu lhe dou a liberdade se você colaborar. É isso que nós queremos. A colaboração premiada, sim, tem sua importância, inclusive a sua origem maior aqui no Brasil, digamos assim. Ela foi mais conhecida, não necessariamente agora, nessa lei recente, mas, como bem falou o colega, para resgatar, em casos de sequestro, pessoas de cativeiro. Quanto a isso, não vou discutir, não, mas eu estou querendo somente ressaltar o seguinte, que há, sim, os excessos. Isso passa todo dia na televisão. E nós não podemos concordar com isso, com essa distorção, violando garantias fundamentais do cidadão. Em pleno século XXI, no ano de 2018, à luz da Constituição Federal, intitulada Constituição Cidadã. E só para concluir, passar a palavra para a colega Amanda, o colega Terêncio falou a questão de acariação, se tiver alguma contradição, pode-se fazer uma acariação. É verdade. Se tiver alguma contradição entre testemunha e testemunha, testemunha e réu, réu e réu, réu e informante, está lá no artigo 229 do Código de Processo Penal. Mas o que eu disse foi justamente o quê? Que com a leitura daquele depoimento da testemunha, né, na fase do inquérito policial, e a sua mera ratificação em juízo, haverá, na verdade, uma simples indução à testemunha a repetir o que disse lá. Justamente o quê? Justamente evitando contradição. Então, a bem da verdade, o que eu disse é que aquele método utilizado, né, que é praticamente trabalhar nas coxas, né, que é o que a gente vê todo dia, promotor e juiz sentando sem conhecer o processo, justamente, em alguns momentos, evita-se o quê? Uma possível contradição e que se revele a verdade, porque numa contradição pode vir uma verdade. Então, essa questão da acariação não se adequa ao que eu falei naquele momento, porque eu justamente estava dizendo que, com aquilo, não seria possível sequer uma contradição. Então, é essa observação, e queria fazer uma outra observação, para finalizar, com relação a emendácio libelli,
como se disse, a mutácio, a alteração dos fatos, de modo que tem que ter justamente uma nova denúncia ou então um aditamento à denúncia, e a emendácio não. E, segundo o Código de Processo Penal, como bem ressaltou o colega Terêncio, no artigo 383, o Código de Processo Penal diz que o juiz, na sentença, já que a denúncia foi descrita perfeitamente, né, o fato foi descrito perfeitamente, e não teve nenhuma alteração dos fatos ao longo da instrução, e o Código diz que o juiz pode sentenciar, e o colega justamente ressaltou que o Código prevê essa possibilidade, eu só queria registrar o seguinte, que a minha manifestação foi justamente se insurgindo contra o que o Código diz. Eu estou, nesse momento, ratificando o que eu disse. O que estabelece o 383 do Código de Processo Penal, na minha opinião, é uma norma que contraria a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 55, haja vista que nós não podemos interpretar o Código de Processo Penal sem que seja à luz da Constituição. É o Código de Processo Penal que tem que se adequar à Constituição Federal, e não o contrário, não é a Constituição que tem que se adequar ao Código, não. E o que eu quero dizer é que o réu, quem está no dia a dia, sabe, o réu não se defende somente dos fatos. Isso é um mantra que se repete, infelizmente, às cegas. O réu se depende também do tipo penal eleito, porque o tipo penal prevê elementares típicas. Se, de repente, tem uma denúncia contra mim, e tem um tipo penal X lá, e, no final, o juiz diz que aquele tipo penal que está lá está equivocado e era um estelionato, eu não pude, por exemplo, fazer uma prova para mostrar que não houve fraude, eu não pude fazer uma prova para mostrar que não houve prejuízo alheio, eu não pude fazer uma prova para mostrar que não houve vantagem. Por quê? Porque o tipo penal que estava lá era outro, e eu não pude, efetivamente, trabalhar à luz dos elementos do tipo penal que o juiz invocou somente na sentença ao apagar das luzes. E, para finalizar, e aí eu já disse para finalizar 3 vezes, né? Mas essa é de verdade, mas aí eu invoco o princípio da ampla defesa, né? Mais ainda da plenitude de defesa, previsto no artigo 5º, inciso 38, para dizer o seguinte, com relação à resposta à acusação, vou somente enfatizar o que eu disse. Olha, se tem uma denúncia, o cidadão foi informado, ele está se defendendo. Se há, posteriormente, uma manifestação do MP e, em seguida, uma decisão do juiz, não está havendo a garantia do contraditório com relação, uma garantia do contraditório efetiva com relação ao réu. Está se garantindo um contraditório com relação ao Ministério Público? Está. Aí só um adendo. O Ministério Público, a acusação, também tem direito ao contraditório? Claro que sim. Se o réu produz uma prova, o Ministério Público tem que saber para poder se manifestar sobre essa prova e, de repente, contrariá-la. Mas, no processo penal que está em jogo é a liberdade do cidadão. E tem que se garantir a ele uma contraditoriedade efetiva. Então, se há uma denúncia, ele se defende, vem o Ministério Público e faz uma manifestação acerca da defesa do réu, tem que garantir a ele se manifestar acerca da manifestação do Ministério Público. Não é assim no júri? Por que não vai ser assim no processo penal, no rito ordinário? Então, é somente para ratificar, de uma forma mais enfática e elucidativa, tudo que eu disse. Do mais, nulidades hoje é uma lenda, o Código de Processo Penal completamente desatualizado, e os tribunais entendem que é nulidade da forma como ele bem entender. Agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez o colega Terêncio e a querida professora Amanda Barbalho, e passo a palavra para o presidente, antes que ele casse a minha palavra, eu tenho que chamar a Comissão de Prerrogativas da OAB. Muito obrigado, viu? E, para encerrar, né, a doutora Armanda vai fazer algumas colocações também, só para encerrar. Não ia dizer para ser breve, mas já não precisa dizer. Não precisa dizer que tem que ser rápido. Eu estou vendo a cara de vocês assim, vão embora, que a gente não aguenta mais direito penal, né? Não, metade do público já foi embora, o resto está assim, tipo, ai, meu Deus, não é que não acaba? Na verdade, eu nem ia fazer considerações por conta disso. Eu estou percebendo que vocês estão cansados, já foi o dia todo. Mas aí, algo na fala, na verdade, do Dr. Carlos acabou me dando vontade de pontuar algumas questões. Esse HC, essa decisão... Eita. O senhor respondeu uma. Diga a outra. A outra que eu falei. Foi. Mas vamos deixar
a colega falar, aí no final você faz a pergunta e a gente encerra com a resposta. Pronto, eu prometo que eu vou ser rápida aqui. Dentro desse HC, é interessante que, na decisão, no parecer, fala em conveniência da prisão. E, assim, o STF já analisou a constitucionalidade da prisão temporária, justamente porque, há um tempo atrás, a gente fez a mesma coisa que estava fazendo com a colaboração premiada, utilizando a prisão como forma de coação para se obter informação e para se obter prova. Então, a prisão temporária, ela já sofreu uma análise de constitucionalidade por conta desse mesmo motivo. E aí a gente declarou que era constitucional se fosse utilizada quando indispensável para a investigação. A lei de prisão temporária, ela utiliza essa expressão, indispensável. Então, prisão não é questão de conveniência, e no Código de Processo Penal, a gente tem essa expressão equivocada, que eu ensino isso aos meus alunos o tempo todo. Tem que ser feita uma leitura conforme a Constituição. O termo conveniência tem que ser lido como indispensabilidade daquela prisão. Então, esse é um ponto interessante, porque a gente começou a inverter a lógica novamente. Quer dizer, a gente se questionou sobre isso quando da prisão temporária, agora a gente tem que questionar novamente, porque foi novamente utilizado de maneira errônea. E outro ponto aqui, que foi trazido pelo debatedor, é que a colaboração premiada não é uma prova. Ela é um meio de obtenção de prova e todas as informações que são obtidas por meio da colaboração têm que ser confirmadas. Mas o fato de ser um meio de obtenção de prova não anula que esse meio de obtenção de prova possa trazer diversas ilegalidades e diversas violações a garantias de direitos fundamentais. Gente, quando eu digo assim, vocês viram isso com o Alberto Youssef, toma aqui um celular, um gravador, vai lá conversar com Michel Temer e grava a tua conversa, faz um monte de pergunta a ele para a gente saber algumas informações. Vocês concordam que isso é um interrogatório longa-manos? Eu entrego a outra pessoa, a um terceiro, que não é o Estado, para fazer perguntas a um suspeito. Isso é um interrogatório. Só que na Constituição a gente tem um princípio da vedação à autoincriminação, que obriga antes de todo interrogatório, o réu ser informado do direito ao silêncio. E quando a gente dá esse gravadorzinho para um cidadão e diz, vai lá, conversa e grava, a gente está fazendo interrogatório sem informar do direito ao silêncio. É meio de obtenção de prova, mano, não é prova. Mas toda prova que deriva de um meio de obtenção de prova ilícito, é ilícito. Então, assim, é muito raso a gente dizer, é meio de obtenção de prova, então não é problema. Não, é a raiz do problema. E a gente tem que matar o mal pela raiz. Então, se é porque é meio de obtenção e já está sendo ilícito, imagina as provas que vão vir disso aí. Mas a colaboração não é de toda ruim. Trouxe o exemplo aí do sequestro. É verdade. E foi isso que eu disse na minha fala. Eu não disse a vocês, colaboração é horrível, não vamos fazer. Não. O objetivo por trás da colaboração é um objetivo muito nobre. É obter prova, é aplicar a sanção penal, é fazer valer a pretensão punitiva do Estado. Essa é uma sanção que a gente tem, é algo que a gente tem que fazer valer e se preocupar? Sim, mas os fins nem sempre justificam os meios. Tudo bem, colaboração premiada tem seu lado bom, tem um objetivo, um viés bom, é válido. Mas a gente tem que ter cuidado em como a gente faz. Senão o objetivo ele some de vista. Some de vista. Então, claro que a gente tem que se preocupar com o objetivo final, mas a gente tem cuidado como a gente faz. Porque se eu digo assim, porque a vítima está em cativeiro e é muito bom que eu prenda para esse cara confessar para eu salvar essa vítima. Então a gente aceita tortura também. Porque se a vítima está em cativeiro, eu estou com um suspeito na minha mão, eu vou bater nele até ele falar onde ela está. O fim justifica o meio? Então a gente tem que ter muito cuidado com afirmações como essa, porque são afirmações genéricas que a gente aplica num caso, aplica em outro e a situação vai mudando de figura. Porque se o Estado começa a fazer isso à torto e à direito, cadê a nossa garantia como cidadão e a nossa segurança como cidadão contra o Estado e contra a arbitrariedade? Então, a lei de organização criminosa regulamenta. Sabe quantos artigos tem na lei de organização criminosa falando de colaboração? 4 artigos. Então, não entra para mim que essa lei é suficiente. Nem a quantidade de artigo não, porque o artigo 4º tem não sei quantos parágrafos. Gente, se fosse suficiente, o Ministério Público não ia estar fazendo delação com regime diferenciado, com um monte de coisa diferenciada fora da lei, porque a lei não diz. Então, pode ter 10 mil leis, não está sendo suficiente na prática.
A gente não pode se iludir e achar que está sendo, porque não está. Prova é que o STF está tendo que decidir um monte de coisa. O que o Legislativo devia estar fazendo e não faz, o STF está tapando o buraco. De forma boa, de forma ruim, aí já fica a critério da análise pessoal de vocês. Mas não dá para a gente abrir a boca e dizer, a lei é suficiente, porque se ela fosse, a gente não tinha o quadro real que a gente tem hoje. A gente não pode se ficar cego, olhando para o mundo ideal, porque direito a gente trabalha com o mundo ideal, e esquecer do mundo real. Na real, não está bom, não está suficiente, está o STF tentando tapar buraco, está o Ministério Público se aproveitando disso, Polícia Federal se aproveitando disso, e advogado de defesa também se aproveitando disso. Eu não estou aqui dizendo que o advogado criminalista é o santo, é o bom, não. A gente também se aproveita. Foi o exemplo que eu dei para vocês. A defesa também não recorre porque a ilegalidade, às vezes, é conveniente para a gente. Então, está todo mundo se aproveitando de uma deficiência legal e a gente não pode fechar os olhos para isso, porque, tem lei, então está bom. Nosso papel é questionar a lei, como a lei é feita, como a lei é aplicada e como ela repercute na realidade social. E a gente tem que questionar todas essas etapas. Por quê? Somos nós os juristas da nação. Então, assim, acho que tem muitos outros pontos que eu queria comentar aqui, mas esses foram alguns que, assim, bateram em mim, ficaram aqui no coração para eu botar para fora, né? Com certeza é um tema que demanda muito debate ainda, é um tema que, assim... Poxa, já estou ouvindo a plaquinha de fim. E eu disse que não ia demorar, né? Vou parar. Vou passar a palavra para o presidente da mesa. Obrigada, viu, gente? Boa noite. O colega, eu vou dar a sugestão que, ao final, perguntar aqui extra autos para a gente... Mas, então, ao final, ele conversa aqui com o senhor, tá certo? Porque, senão, assim, a gente já está caminhando para o final, né, desde as 8h30 que estamos aqui. Então, em nome da escola, né, agradeço a participação de cada um de vocês, né, agradeço ao presidente Severino também, aqui da OAB Seccional do Cabo, e devolvo a palavra para o cerimonial. Sempre fica com gostinho de quero mais, né? Agradecemos a presença de todos e a participação também, mas antes, já está aqui à frente o presidente da OAB do Cabo Santo Agostinho, Severino Cunha. A gente pede que os palestrantes e o debatedor venham à frente. E a Amanda vai receber das mãos do Severino o certificado de participação no 16º Seminário de Atualização Jurídica no Cabo Santo Agostinho. Yuri Herculano, por favor, Yuri, que presidiu a mesa, diretor da ESA, está recebendo das mãos do presidente da OAB do Cabo de Santo Agostinho o seu certificado. Carlos Barros, nos trouxe uma palestra também. Terêncio Brou, agente penitenciário, foi debatedor dessa mesa. A gente pede que o doutor Severino continue aí, porque ele vai receber das mãos do diretor da ESA, Yuri, o certificado, parabenizando também a OAB do Cabo de Santo Agostinho pelo evento, em parceria com a ESA. E o Yuri Herculano está com o seu certificado, né? Já recebeu, então, está com o seu certificado. A gente pede que todos venham à frente para a gente fazer um registro fotográfico. Antes de encerrar, o presidente da OAB do Cabo Santo Agostinho, Severino Cunha, ele vai fazer suas considerações e agradecimento. Gente, eu agradeço a todos a presença, né, principalmente, e aos palestrantes. Eu convido também a Tamires, que participou, que ajudou aqui, que é representante da ESA do Cabo, para agradecer a presença dela, que ela foi quem organizou junto com o Baltazar, doutor Baltazar, que junto com a ESA organizou esse evento, que foi de grande valia para os advogados, os estudantes de Direito, estagiários, e agradecer a direção da OAB, junto com a ESA, a CAAP, e que também vamos
promover outros cursos. Nessa semana, próxima semana já temos de uso capião, como a Tamires falou, já está marcado aqui no Cabo e em Escada. Agradeço a todos e, em outra oportunidade, espero contar com toda a presença de vocês. Muito obrigado. Agradecemos a participação de todos no 16º Seminário de Atualização Jurídica no Cabo de Santo Agostinho. Uma ótima noite e até o próximo encontro.